Queridos irmãos, vamos começar mais uma aula nova, um conhecimento novo de Deus para nos fortalecer. Temos que comer sempre a palavra espiritual para o espírito ficar forte. Temos que comer comida para o corpo ficar forte. Então, se a gente comer uma vez por dia ou uma vez por semana, vamos ficar muito fracos. Então, estou fazendo essas aulinhas para você poder comer 2, 3, 4 vezes por dia, conforme o que você sentir de Deus. Mas vamos sempre buscar Ele e sempre alimentar o nosso espírito com a palavra infinita e maravilhosa de Deus. Mais uma aulinha agora, a fé para remover montanhas. Todo cristão tem fé. Não podemos falar do assunto fé sem examinarmos o livro de Marcos, capítulo 11, porque esse texto bíblico contém as declarações mais notáveis, emocionantes e maravilhosas sobre fé, que os lábios do Mestre já pronunciaram. Marcos 11, 22 e 26. E Jesus respondendo disse-lhes aos discípulos: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estais nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai, que estais no céu, vós não perdoará as suas ofensas. Para nós conseguirmos alguma coisa de Deus, irmãos, temos que estar completamente ligados a Deus. E Ele diz no Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados da mesma forma que eu perdoo aqueles que nos têm ofendido. Então, da mesma forma que você perdoa todas as pessoas, todas que te fez mal, é perdoar completamente, esquecer, orar pela pessoa, para Deus libertar, ver ela abençoada e feliz, perdoar completamente, amar essa pessoa. Da mesma forma, Deus vai te perdoar. Então, para a gente receber alguma coisa, nós temos que perdoar e amar aquela pessoa. Aí você pode falar: não, mas eu não consigo. Então, mesmo sem a vontade, vá contra o coração, que ele é enganoso e mau, mas obedecendo a palavra. Pai, eu te peço, ajuda aquela pessoa, tira essa mágoa do meu coração, tira esse machucado, mas se ama ela, se morreu por ela, ajuda aquela pessoa, liberta, abençoa e perdoa ela. Eu não quero mais ver nada de mal, nenhum defeito, nenhuma atitude ruim desta pessoa. Eu não quero mais lembrar nem ver. Pai, me ajuda nisso, me limpando e abençoando essa pessoa. Você fazendo isso 20, 30 vezes, uma hora o seu coração limpa e você começa a amar aquela pessoa, começa a orar por ela, abençoar aquela vida, e quando você estiver totalmente limpo, Deus vai poder vir morar dentro de você e ter comunhão completa com você. Aí você vai conseguir ter as bênçãos que Deus já preparou para você.
Ele não vai preparar, já está preparada. O que Ele mais quer é te abençoar porque Ele te ama. O que fiz nesta mensagem foi resumir os 7 aspectos mais importantes no que diz respeito à fé. O primeiro fato sobre isso é o mais importante. É que todo cristão tem uma medida de fé do tipo de Deus. Antigamente, minhas reuniões de avivamento espirituais duravam muitos dias. Nunca aceitei, durante anos, qualquer convite para realizar uma reunião de menos de 3 semanas de duração. Dirigíamos campanhas nas igrejas locais e às vezes notávamos as campanhas separadas. Naquele tempo, 3 semanas era o mínimo e muitas vezes ficávamos entre 4 a 8 semanas em um só lugar. Certa vez, passamos 9 semanas seguidas com 2 cultos por dia, 5 dias por semana. Fica claro que, passando tanto tempo assim, algo entre 4 e 9 semanas, tínhamos bastante tempo para entrar em pormenores sobre a fé e, por assim dizer, revirar todas as pedras do jardim e ver o que havia debaixo de cada uma delas. Falamos, por exemplo, a respeito de coisas tais como: por que sua fé não está funcionando? Lidávamos com essa dúvida e muitas outras, e chamamos isso de clínica da fé. Quando, porém, passamos apenas uma semana com a congregação da igreja e só temos 5 ou 6 cultos, 5 ou 6 cultos à nossa disposição, temos de condensar nossos ensinos e transmiti-los aos fiéis de modo sintético, bem resumido. Em outras palavras, oferecemos as lições mais importantes sobre fé. Nesta mensagem, portanto, vou deixá-lo caminhar na direção certa. A partir disso, você continuará alimentando a sua fé sozinho. Note o texto do livro de Marcos 11:22. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Uma tradução alternativa atribui a Jesus a expressão tende a fé de Deus, igual a de Deus, que é explicada pelos estudiosos do grego no Nosso Testamento da seguinte maneira: tende a fé do tipo de Deus. É isso que Jesus disse, literalmente, tende a fé do tipo de Deus. Mesmo que você não tivesse a mínima ideia a respeito da língua grega, não deixaria de perceber facilmente que essa tradução está certa, porque Jesus acabara de demonstrar aos discípulos que ele tinha aquele tipo de fé, a do tipo de Deus. Marcos 11, 12, 14, 20 e 22. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando ela,
não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende a mesma fé que Deus tem. Deus criou tudo falando: haja luz, haja terra, haja estrela. Então, ele falava e a coisa acontecia. Em seguida, no versículo 23, Jesus começa a descrever ou definir a fé do tipo de Deus. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé do tipo de Deus é aquela que faz a pessoa crer em seu coração, para então dizer com a sua boca aquilo que crê em seu coração. Jesus explica que neste caso acontecerá o que ele afirma pela fé. Esse é o mesmo tipo de fé que Deus usou para criar os mundos no princípio. O Senhor simplesmente creu que aquilo que ele dissesse aconteceria. O Senhor disse: haja uma terra, e houve uma terra. Disse também: haja animais, e houve animais. Tudo o que existe aqui, o sol, a lua, as estrelas, foi criado por Deus quando ele pronunciou a sua existência e creu que aquilo que dissesse aconteceria. O Senhor dizia uma coisa e ela acontecia. Ora, tudo quanto existe, exceto o ser humano, passou a existir desta forma. Toda a criação veio a existir porque Deus pronunciou a existência dela. Essa é a fé do tipo de Deus. É falar aquilo, ter certeza no coração e que não importa, isso é verdade, vai acontecer, principalmente, irmãos, quando a gente fala uma coisa dentro da palavra. Por exemplo, sou mais que vencedor em Cristo. Deus vai fazer de mim um sucesso. Deus tem o melhor para mim porque Ele me ama infinito. Então você pode repetir isso sempre. Esta é a verdade porque é a palavra de Deus. Então você fala a palavra. Você fala a verdade. Crê no fundo do seu coração que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque Deus prometeu e Ele sempre fala a verdade. Porque Ele é a própria verdade. E aí a gente fica firme, sempre repetindo e confessando. Essa é a verdade. Crê no coração. Crê que recebereis e tê-lo-eis. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, tremendo, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua gloriosa presença, Pai, para Te honrar, Te glorificar, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória.
Pai perfeito, maravilhoso, lindo. Pai, o Senhor é a própria vida, o próprio caminho e a própria verdade, porque o Senhor diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Tua palavra, Pai, e o Senhor são uma coisa só. Então a Tua palavra é a verdade, é a vida e é o caminho. Pai, muito obrigado, Senhor, sempre nos amar, sempre nos ajudar, sempre nos querer nos ensinar com essas aulas. O Senhor está sempre nos ensinando, nos dando direção, sempre nos ajudando para a gente ser cada vez mais o sonho do Senhor, que é mais que vencedor. O Senhor promete que nós seremos cabeça e não cauda. O sonho do Senhor é fazer de nós um sucesso. Pai, muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama o teu poder na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Em o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo agora todo espírito maligno, toda força contrária, todo problema nesta vida. Essa vida não te pertence. Sai dela, do emprego, da família. Demônio, pega todo o seu mal. Saia daí. Eu amarro, eu queimo você, eu paraliso a tua ação, eu quebro as tuas forças e ordeno agora, pega tudo que é seu e fora. Saia, doença, caroço, briga, orgulho, mágoa, opressão, depressão, miséria, desemprego. Aonde você estiver, demônio, sai dessa vida, sai desse comércio, sai da vida dessa pessoa agora. Se ela tem um emprego, estão perseguindo ela, fora. Se ela tem um comércio que está vendendo pouco, fora. Em nome do Senhor Jesus, sai todo o mal. Dê ideias, Pai, dê ideias para essa pessoa ir cada vez melhor, cada vez mais prosperar. Porque em nome de Jesus eu amarro você, demônio, eu arranco você daí, fora dela, da vida dela e da família dela. Agora, com todo o seu mal, em nome de Jesus. Pai, vamos sempre, Senhor, te buscar, conhecer mais a Tua palavra, se alimentar, Pai, sempre te pedir direção, porque não existe problema que não tenha solução. Então, Senhor, nas nossas vidas, o Senhor vai sempre dar uma ideia, dar uma direção e sempre nos ajudar. E vamos viver como o Senhor falou, Pai, viver a Tua palavra. Não vamos viver o que a gente sente, nem o que a gente acha, mas vamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para isso, vamos ler todo dia, encher nosso coração com a palavra, estudar e meditar nela e sempre confessar. A boca fala o que está cheio o coração. Queremos mais e mais de Ti e da Tua palavra. Pai, muito obrigado por esse amor infinito e obrigado de fazer de nós mais que vencedores. Amém e amém.